Boa noite a todos. Meu nome é Demétrio César Rodrigues. Sou voluntário do Instituto Chico Xavier e hoje vou ser o facilitador nessa aula do estudo sistematizado da doutrina espírita, que falaremos sobre a lei de justiça, amor e caridade. Essa lei, considerada pelo Espiritismo como a lei mais importante para que todos nós possamos aprender nessa vida e principalmente aplicar o máximo que pudermos. Essa lei da justiça, amor e caridade, nós, obviamente, esse título aqui está composto pelas três leis, né? A lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Vamos começar falando sobre o objetivo geral desta aula. Nós queremos possibilitar o entendimento da lei de justiça, amor e caridade, destacando a sua supremacia sobre as outras leis. Então, quando até nós chegarmos no final desta aula, nós vamos ter o entendimento do porquê que esta lei é realmente a lei mais importante que tem no Espiritismo. Essa lei que compõe, né, a lei natural, a lei de Deus. E essa divisão está no Livro dos Espíritos. A lei de justiça, ela nos diz que os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, sendo de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Os direitos naturais são os instituídos pela lei divina ou natural, certo? A lei de Deus. Sendo assim, são os mesmos para todos os homens, desde o de condição mais humilde até o de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros. E todos, aos seus olhos, por assim dizer, são iguais. Esses direitos são eternos, pois a lei de Deus, ela é imutável. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições, ou seja, os direitos, né? Os direitos que o homem estabelece, os direitos vão mudando conforme as coisas mudam aqui no plano físico. Ao contrário da lei divina ou natural, que ela é imutável. Dentre os direitos naturais, destacam os espíritos superiores, entre outros, o de viver, o primeiro de todos, e o de legítima propriedade, aquela que é adquirida sem prejuízo de ninguém. O que diz aqui? Segundo a lei de justiça, segundo, vamos dizer assim, se existisse uma lei de propriedade, ela diria que toda propriedade é legítima desde que seja adquirida sem o prejuízo de alguém. Isso nos dá já até mesmo um norte moral para vivermos a nossa vida, não é mesmo? Então, estando a lei de Deus escrita na consciência, conforme nos explica o Livro dos Espíritos, possuímos todos os sentimentos dos direitos que esta lei nos dá, o que nos leva a preservá-los a todo custo. Por outro lado, não nos enganaremos a respeito da extensão dos nossos direitos. Se considerarmos que eles devem ter os mesmos limites dos direitos que, com relação a nós mesmos, reconhecemos ao nosso semelhante, em circunstâncias idênticas e de forma recíproca. Então, quais são os limites dos nossos direitos? Qual é a extensão dos nossos direitos? Nos explica aqui que o limite e a extensão é naquele ponto
aonde começa o direito do próximo, do nosso semelhante. A lei de justiça, ela nos esclarece que é importante que nós consigamos entender que a lei de Deus, a lei natural, ou seja, todas as leis que regem o universo, ela está para todos de maneira igual. Um exemplo seria o seguinte: se tivermos aqui uma pessoa rica, tivermos aqui uma pessoa pobre, e essa pessoa rica mentir porque achou que se falasse a verdade iria ser prejudicado em algum negócio, por exemplo, e a pessoa pobre mentir porque achou que se falasse a verdade seria prejudicado em algum negócio, a lei de Deus, ela está para os dois de maneira igual. Não há distinção. As diferenças, obviamente, das consequências, os efeitos da mentira e daquelas situações será tudo o que rodeia aquelas situações. Será o entendimento de cada um e não o dinheiro deles. Porque se um mente sabendo que está mentindo e tendo uma intencionalidade negativa ao mentir, obviamente o efeito será mais penoso do que aquele que mente, talvez por ignorância, não sabia que estava mentindo. Esqueceu, quem sabe? Não sei. São diversas possibilidades. A questão é, nós sabemos que Deus não é um homem, né? Deus não é um homem. Deus não é um espírito. Então, quando chega uma situação, a Deus. Olha, Deus, esse aqui mentiu para um sócio. E Deus pensa, mentir para um sócio? Legal. Mentir para sócio é menos mal, né? Do que mentir para um filho, por exemplo. Beleza. O efeito é esse. Olha, Deus, agora esse aqui mentiu para o filho. Ah, não, mentiu para um filho? Ah, não, agora tu me magoou. Me magoou, estou brabo contigo. E o efeito será mais penoso. Não existe isso. Deus e a lei de Deus não é uma lei regida por sentimentos, e sim por intenções. O que importa é a nossa intencionalidade, pois é na nossa intencionalidade que está a nossa energia e aquilo que emanamos para o universo. Obviamente que nem mesmo o Espiritismo conhece totalmente como que funciona a lei de Deus. Nós temos alguns esclarecimentos, alguma coisa para nos dar o norte, mas vamos ser sinceros, por mais que tenha vindo os espíritos superiores para nos dar estes esclarecimentos, que realmente são excelentes e nos fazem ter uma vida melhor, é claro que nós não estamos preparados e talvez até mesmo estes espíritos superiores desconheçam algumas coisas referentes ao mecanismo do universo. Assim ou é, tanto que no livro dos Espíritos, quando se pergunta sobre o fluido universal, sobre Deus, o início, a resposta é que o homem não tinha condições ainda de entender como é que isso funciona. Então, nós não temos um esclarecimento aprofundado a respeito disso. Sabemos, então, que essa lei funciona para todos da mesma forma, sem distinção,
sem discriminação em relação à posição social, em relação a estar encarnado ou desencarnado. Essa lei, a lei da justiça, ela está para nós assim como ela está para os espíritos desencarnados, todos os espíritos, seja no plano físico ou no plano espiritual. Dando continuidade, então, falaremos sobre a lei de caridade. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Entende-se, então, que Jesus é o nosso paradigma e que o Evangelho, por ele ensinado, contém as diretrizes morais para o aperfeiçoamento da humanidade. Quando falamos aqui em paradigma, obviamente, nós estamos falando de um modelo a ser seguido. Esse entendimento, aonde diz que a caridade está tanto nas nossas relações com nossos inferiores ou nossos superiores, talvez possamos entender em um contexto profissional que seria aqueles casos onde nós temos subordinados ou nós temos líderes ou liderados, não é mesmo? Sendo assim, todo liderado, todo funcionário e todo líder, todo chefe, todo gerente pode aplicar a caridade no sentido de respeitar, talvez, aos sentimentos, aos desejos, a vida de todas as pessoas que estão com ele naqueles momentos em que ele está executando as suas tarefas profissionais. Em relação a Jesus e esse modelo de vida que nós temos para com ele, e à vista disso, Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos superiores: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os mensageiros divinos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Dando continuidade ao nosso estudo, falaremos sobre a lei do amor. Todos os ensinamentos que nós compartilhamos até o momento nos levam ao entendimento de que a caridade é a própria essência do amor ao próximo, o amor fraternal, uma vez que este sentimento, para expressar-se com todo o seu fulgor, deve conter os mesmos ingredientes da caridade, isto é, a benevolência, a indulgência e o perdão. Assim, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, como já falamos, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Ressalta-se ainda que a justiça, o amor e a caridade constituem, a rigor, uma só lei, sendo, em verdade, a mais importante de todas as leis naturais, uma vez que faculta o homem adiantar-se
mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Todas essas leis, isto é, a lei de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade e da liberdade, tem sua fundamentação na lei de justiça, amor e caridade, norteando-se por esta última em todas as suas manifestações do universo, o norte de tudo no mundo, o norte da lei de Deus é o amor ao próximo. Simples. Porque para ter amor ao próximo é necessário ter caridade. E a caridade com amor ao próximo nos leva à lei da justiça. Sendo assim, lei da justiça, amor e caridade é o norte de todas as leis que o Espiritismo divide a lei natural. Entenderam? O amor, afinal de contas, quando nós esquecemos do amor, nos voltamos ao egoísmo e aos sentimentos prejudiciais que existem em nós, espíritos imperfeitos. Poderíamos tratar alguém com preconceito se lembrássemos que amar ao próximo incondicionalmente eleva nossa felicidade. Pois quando falamos de alguém, quando maltratamos alguém, quando deixamos qualquer sentimento ou emoção maléfica tomar conta do nosso corpo, é a tristeza que passa a estar mais próxima de nós. E mais tristeza vamos atraindo. Mais tristeza, mais ódio, mais coitadinho de mim, mais coitadinho de mim. E o coitadismo contamina a nossa vibração, contamina o nosso corpo, toma conta dos nossos pensamentos e passamos a viver em um mundo escuro, onde não tem espaço para mais nada, a não ser para a nossa busca pelos prazeres terrenos e a grande massa cinzenta do mal que nos acompanha. Mas quando amamos e reconhecemos no próximo um pedaço da centelha divina viva ali na nossa frente, seja ela como se esteja manifestando, a essência é essa, é a mesma que a nossa. Nós estamos todos interligados. Se não fosse assim, não estaríamos aqui juntos. Então, seja a pessoa com mais defeitos do mundo, segundo a nossa opinião, ou a pessoa mais perfeita do mundo, segundo a nossa opinião, essa pessoa é digna de ser amada e respeitada, pois ela é nós. E não há outro amor que possamos dar para nós mesmos, a não ser o amor incondicional. Não é mesmo? Então, pessoal, amemos incondicionalmente. Sim, somos imperfeitos, porém possuímos o amor e é ele a solução para todos os nossos problemas rumo à depuração completa e a existência em harmonia com todos na eternidade. Assim seja. Obrigado a todos que estão assistindo esta aula. Visitem o site do Instituto Chico Xavier para acompanhar as aulas anteriores e as posteriores a essa. E saibam que tem aqui, neste voluntário, Demétrio César Rodrigues, alguém que podem sempre vir conversar,
trocar alguma ideia, alguma opinião, ou quem sabe, esclarecer alguma questão que seja importante para você. Até mais e busquem a paz.